Em nossa palavra de hoje, amados, eu quero chamar a vossa atenção para que estejam ligados naquilo que Deus quer para a tua vida, para a minha vida. Muitas vezes nós olhamos para a palavra e achamos que sabemos de tudo. Talvez você fale, eu já sei, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei quais são as instruções, qual o caminho no qual devo andar, e a nossa mensagem de hoje é andar no caminho do Senhor. Eu sei em qual caminho andar, eu sei quais são os princípios de Deus, as bases da minha fé, eu tenho convicção. E quem disse que você não tem? Na verdade, nós como servos de Deus precisamos ter estas convicções arraigadas, alicerçadas no mais profundo do nosso coração. Este é um dever de cada um de nós. No entanto, muitas vezes nós nos esquecemos um pouco daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós nos esquecemos de observar a vontade do Eterno, às vezes até não nos esquecemos, mas achamos que da forma que estamos fazendo está bom, da forma que eu entendo que estou fazendo está legal, e é preciso, muitas vezes, sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que chama-nos a atenção. Se fôssemos olhar em termos de conhecimentos, certamente eu não precisaria mais ouvir a palavra de Deus. Haja vista que eu tenho conhecimento relativamente bom da palavra. Conheço relativamente bem a palavra. No entanto, eu não me canso de ouvir a respeito de Deus. Porque todas as vezes que eu ouço a palavra do Senhor, por mais simples que ela seja, por mais simples, o Espírito Santo de Deus planta um pouco mais na minha vida. Chama-me a atenção um pouco mais. Desperta-me para aspectos que muitas vezes passam desapercebidos ou que nós esquecemos no decorrer da nossa jornada. Portanto, amados, nunca é demais ouvirmos a palavra de Deus. Se você já leu a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, leia mais uma. Porque quando você lê mais uma vez, o Espírito de Deus vai revelar a palavra para você. Se você já ouviu uma palavra, já ouviu 2 palavras, 3 palavras, se você já ouviu diversos estudos, ouça mais um, mais 2, mais 3, mais 100. Enquanto você tiver fôlego, ouça a palavra de Deus. A palavra do Senhor é viva e todas as vezes que nós a ouvimos, somos ensinados, somos doutrinados. O Espírito de Deus chama a nossa atenção e traz-nos de volta para o trilho, para que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor, andar no caminho do Todo-Poderoso, andar na verdade de Deus para a nossa vida. É assim que Deus quer e é dessa forma que deve ser. Queridos, nunca ache, nunca conclua que você já sabe demasiadamente a palavra de Deus. Ninguém sabe demasiadamente a palavra de Deus. Ninguém sabe. Ninguém sobre a face da terra conhece a palavra tão profundamente. O apóstolo Paulo dizia que ele era ensinado pelo Espírito Santo, ele aprendia continuamente, e esta é uma verdade que nós precisamos para a nossa vida, dia após dia, nos deixarmos guiar pela vontade do Senhor. E aquela história, eu já conheço a palavra de Deus, não preciso ir à igreja. Eu já conheço Deus, não preciso orar. Eu já conheço Deus, não preciso jejuar. Eu já conheço Deus, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Eu sou autossuficiente. Eu já sou autossuficiente. Isso é um engano que o inimigo planta em nosso coração. E nós não podemos permitir que este engano cresça e frutifique na nossa vida, porque os frutos não são bons. Portanto, se você conhece a palavra, esmere-se em conhecê-la ainda mais. Se você já é doutor na palavra, procure conhecer ainda mais, aprofundar-se ainda mais, porque ela é
águas profundas. A palavra de Deus é como águas profundas, que você não chegará ao final. É um crescimento contínuo. Diz a Bíblia que nós vamos crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. E só vamos chegar ao ápice. Agora eu sei quem é Deus. Quando nós estivermos lá na glória, glórias, quando nós estivermos com o Todo-Poderoso no céu, mas enquanto aqui na terra, nós temos que gastar tempo, o tempo que é de Deus, naquilo que é de Deus, gastar a nossa vida naquilo que é de Deus, entendendo que a nossa vida é do Senhor. E a partir do momento que nós assim agimos, vamos ouvir a voz do amado Espírito. Vamos nos deixar guiar pelo amado Espírito. E o Senhor nos fará andar no seu caminho. O Senhor nos dará firmeza, passos firmes no seu caminho. Glórias! Precisamos andar no caminho do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 28. Ouça só o que diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela revelação da Tua Palavra, pela instrução da Tua Palavra. Prepara-nos para que nesta noite aprendamos um pouco mais, para que nós possamos ter passos firmes nesse caminho, que possamos andar contigo, para que nós possamos, ó Deus, alcançar a Tua vontade, para que possamos fazer a Tua vontade, para que em todas as coisas o Teu santo e maravilhoso nome seja exaltado, seja adorado, Senhor. Deus, traz a revelação da palavra, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, amados? Queridos, é incrível, mas quando Paulo escreveu esse texto, há quase 2000 anos atrás, ele não estava na sua mansão, não estava na sua casa de veraneio, na sua casa de praia, na sua casa de campo. Não, Paulo na verdade nem mesmo tinha estas coisas, mas ele estava na prisão, amados. O apóstolo Paulo mais uma vez estava preso. Não sabe-se ao certo se em Roma ou outra cidade, mas o certo é, ele estava na prisão. E escreve com tamanha segurança a respeito do cuidado de Deus, ensinando a igreja de Filipos como aqueles deveriam andar, como eles deveriam observar a palavra, como deveriam ser seus passos sobre a face da terra. A igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ali ele passou, naquela região ele passou, pregou a palavra e muitos aceitaram a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Mas passaram-se os dias, passaram-se os tempos, e muitos daqueles que conheceram a Deus, que receberam o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, esqueceram as orientações. Nós, da mesma forma, muitas vezes esquecemos as orientações. E foi necessário que Paulo, ali na prisão, ele ficou sabendo a respeito das dificuldades da igreja de Filipos, e ele escreve esta carta e orienta aquele povo, chamando-os a atenção, para que pudessem dar passos firmes na presença do Todo-Poderoso, para que voltasse a olhar para o Senhor, para que descansasse no Todo-Poderoso, porque Deus é o dono de todas as coisas, e Ele é que gere a nossa vida, Ele é que domina a nossa existência, Ele é que guia o nosso viver. Nós somos gerenciados pelo nosso amado Senhor, e precisamos viver segundo aquilo que Ele quer para cada um de nós.
No versículo 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Qual a recomendação do apóstolo Paulo? Ande de uma forma que seja digna aos olhos do Senhor. Ande de uma forma digna do evangelho de Cristo. Ande de uma forma consistente. Tenham convicções na mensagem salvadora do Todo-Poderoso. Queridos, o apóstolo Paulo chamava a atenção da igreja para que eles pudessem deixar tudo aquilo que não era bom, tudo aquilo que gerava pecado, tudo aquilo que gerava inconsistência na fé, que eles abandonassem tudo aquilo e que voltassem para o caminho de Deus, para que seus passos fossem firmados na rocha, que eles pudessem andar nas veredas de Cristo Jesus. E esta recomendação, com certeza, ela encontra lugar em nossos corações. Cada um de nós que aceitamos a Cristo Jesus, que entendemos a mensagem do Senhor, nós precisamos também viver de uma forma que seja digna do Evangelho de Cristo Jesus. É preciso que haja convicção no nosso andar, que tenhamos consistência na nossa fé, que as nossas palavras sejam elas segundo aquilo que Deus quer, que a nossa boca seja uma fonte que jorre a palavra de Deus, uma boca que não se canse de falar do amor do Todo-Poderoso, que não se canse de testemunhar daquilo que Cristo fez, que seja uma boca para honrar e glorificar o amado Jesus acima de todas as coisas, que sejam palavras de adoração, palavras de exaltação ao nosso amado Senhor. Irmãos, muitas vezes nós perdemos o controle da nossa boca. É comum nós perdermos o controle, falta-nos, quem sabe, a vigilância. Não vigiamos o suficiente e além de sair palavras ásperas, muitas vezes palavras mentirosas, palavras dúbias, palavras enganosas, palavras que não edificam, que não honram o Todo-Poderoso, mas não pode continuar dessa forma. E é isto que nós precisamos estar atentos, voltarmos ao primeiro amor, e o primeiro amor é Cristo Jesus dominando a nossa vida, a ponto de nos envolver em todos os aspectos, inclusive dominando a nossa língua, ou órgão pequeno, porém que é capaz de colocar fogo em grandes florestas. Mais ou menos assim está na palavra de Deus. Portanto, precisamos ter atenção à palavra do Eterno e vigiarmos, estarmos cada dia atentos com relação ao que falamos. Outro aspecto que é preciso considerarmos são as nossas atitudes. É preciso que a nossa vida seja consistente, que a convicção seja visível, e isto através das nossas atitudes. Nós precisamos mostrar Jesus dia após dia. Hoje você mostrou Cristo Jesus. Nesta noite, continue a mostrar. Amanhã é tempo oportuno para você mostrar Cristo Jesus nas tuas atitudes. Depois de amanhã também. Na próxima semana, até o restante dos teus dias sobre a face da terra. Os restantes dos teus dias precisam ser para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E a presença de Cristo, ela precisa ser evidenciada em nossas atitudes. Atitudes nada mais é do que os nossos atos. Como você age, como você faz, como você interage com as pessoas, enfim. É necessário estarmos atentos a todas as áreas, porque aqueles que não conhecem a Cristo Jesus estão de olho em você. Mais ou menos assim. Olhos abertos. E se você desliza um pouco, se você desvia daquela linha, certamente aponta o dedo para você e te chamam de crente falso. Você é um crente falso. Não é assim? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas apontarem para alguns dessa cidade e falarem: aquele camarada é falso, aquele camarada é um safado, enfim, aquela coisa toda. Aquilo se esconde atrás da Bíblia. Se esconde atrás da Bíblia. Se esse termo, se esconder atrás da Bíblia, não fosse pejorativo, era o mais acertado possível, porque a nossa vida precisa estar realmente atrás
da palavra de Deus. Mas evidentemente que usam esse termo esconder atrás da Bíblia de forma pejorativa, porque aqueles que se dizem de Cristo não dão um testemunho verdadeiro da sua fé. Amados, nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Todo-Poderoso. Mas também nós não podemos esquecer dos nossos familiares. Quando os nossos familiares não são cristãos, não são servos de Deus, nós não vigiamos o suficiente. Os laços de sangue são terríveis. Muitas vezes você está no convívio de familiares não cristãos, familiares que não amam o Todo-Poderoso, familiares que andam por caminhos estranhos e, se você não tiver cuidado, há um envolvimento com aquelas atitudes que desonram a Cristo Jesus. A nossa fé precisa ser consistente também dentro do seio familiar. Dentro do seio familiar. Até porque, amados, alguns têm vergonha de mostrar que são de Cristo Jesus. No meio da família descrente, sentem-se constrangidos em afirmarem que são de Cristo Jesus. Na verdade, estão a exemplo de Pedro negando o Senhor. É preciso muito cuidado, haja vista que o Senhor chamou-nos para que vivamos de uma forma que seja digna do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E é isto que nós precisamos observar no nosso dia e na nossa caminhada com Deus. Ande com o Senhor, andar com Deus é uma necessidade. Ainda no versículo 27, a segunda parte diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Estáis firmes. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Filipos e diz: eu quero vê-los firmes. Eu quero vê-los firmes. Amados, nós temos que entender que os nossos passos precisam ser firmes. Sejam bons os dias ou não. Sejam dias fáceis ou não. Sejam dias de provações ou não. Dias de bonanças ou de escassez. Nós precisamos andar com firmeza no Senhor. Que estais firmes em um só espírito. Amados, se nós não observarmos de fato a palavra de Deus, se nós não a trazermos para dentro do coração, enchê-lo a ponto de transbordar com aquilo que é lá do alto, é impossível que haja firmeza na nossa caminhada. É impossível que haja firmeza. A mente da gente, ela é interessante. A mente da gente, ela está sempre ligada naquilo que nos envolve no dia a dia, naquilo que ocupa a maior parte do nosso dia. Se porventura você tem uma mente ligada no trabalho, em casa você estará ligado no trabalho. Você vai dormir pensando no trabalho. Você até virá para a igreja, mas o trabalho não sairá de você. Estará sempre assim. Se você se deixa envolver pelos entretenimentos da vida, você vai trabalhar pensando naquilo. E faz mal feito aquilo que tinha que fazer. Vem para a igreja ligado naquilo. E não consegue louvar o Todo-Poderoso porque a tua mente está ocupada. Vai dormir e sonha com entretenimento. E assim é a vida da gente. Na verdade, queridos, aquilo que domina nossos olhos, as janelas da alma, aquilo que domina nossos olhos é que ocupa o nosso coração. É preciso muito cuidado para que nós não sejamos tomados pelos enganos dessa vida e que não tenhamos firmeza no Senhor. Não tenhamos firmeza no Senhor. Aqueles que se envolvem com a palavra de Deus, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que meditam na palavra, aqueles que se deixam envolver por aquilo que é lá do alto, e o Senhor diz, buscai as coisas lá do alto, aqueles que não se deixam envolver,
eles não conseguem ter de fato uma vida de comunhão, uma comunhão real. Não terão tempo, prazer, alegria, satisfação naquilo que é de Deus, porque não conseguem andar com firmeza. Seus pés são frágeis, pisam sem segurança. E qualquer pedregulho, qualquer pedrinha, um pedrisco, ele já sente no pé, ai, meu pé doeu. Mais ou menos assim. Nós precisamos ter cuidado, amados, para que os nossos passos sejam firmes, que possamos andar com firmeza. E é necessário lembrar que a igreja de Filipos passava por dificuldades. Aqueles irmãos que estavam ali recebiam essa orientação do apóstolo Paulo. Paulo chamando-os a atenção não era de graça, porque no meio das dificuldades, muitos esqueceram-se do Senhor. Deixaram-se envolver pela atmosfera de perseguição e esqueceram do Espírito Santo de Deus. Esqueceram da presença do Senhor. Nós sabemos que esses primeiros cristãos sofreram muito, amados. Sofreram muito. Porque era algo novo, uma vida nova, uma vida que destoava de tudo aquilo que a sociedade conhecia, que o paganismo ensinava, que o judaísmo ensinava. Muitos desses tinham influência do judaísmo. Era muito diferente e eles eram perseguidos. Não era fácil ser servos de Deus. E às vezes eles não conseguiam andar, porque as perseguições eram grandes. Mas o apóstolo Paulo os ensinava a tirar os olhos das perseguições, das dificuldades, e, firmes no Senhor, prosseguir na caminhada, prosseguir na jornada. É certo, irmãos, que nós não somos super-heróis. Não somos. Estamos sujeitos às adversidades. E há dias que parece que são piores do que os outros. Na verdade, todos são maus, todos são ruins. Mas há dias que parece que são piores. Parece que o mundo vai desabar. Parece que perdemos o solo, perdemos o piso. Parece que o chão sumiu debaixo dos nossos pés. Quando olhamos para cima, não conseguimos ver nada. É assim, amados. A vida do servo de Deus também é assim. No entanto, queridos, quando surgem estes momentos complicados, e eles surgem, com certeza, se não surgiu na tua vida, há de surgir, pode aguardar, porque certamente essa provação virá. Quando o desânimo bater a porta do teu coração, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, para trás, para cima, para baixo, não ver nada, não conseguir ver nada, ouça que o apóstolo Paulo diz: estais firmes em um só Espírito. Estais firmes em um só Espírito. É necessário que estejamos firmes no Senhor, que haja, amados, que haja essa busca incansável pela presença de Deus. O interessante é que Paulo também deixa transparecer a ordenança daqueles continuarem congregados, para que não perdessem de vista a necessidade de estarem congregados. Diz ele, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eis o porquê que nós necessitamos viver em congregação. Eis o porquê que nós precisamos estar congregados. O estarmos congregados é uma vontade do Senhor. Porque na igreja, amados, nós vamos nos alimentar da palavra, nós vamos crescer na presença do Senhor, nós vamos nos deixar tomar pelo Espírito, nós vamos nos deixar renovar, porque a palavra de Deus é pregada, é ministrada, porque os cânticos ministram ao nosso coração, porque tudo neste lugar é uma atmosfera que nos puxa para a presença de Deus. E eis a cura. Aquele que pode curar é o nosso amado Jesus. A igreja é lugar para que nós possamos, como dizem, recarregar as nossas baterias. Oh, glórias! Quando você vem à igreja,
o Senhor recarrega as tuas baterias. No entanto, não há desculpas plausíveis para que você não esteja com o teu carregador ligado da tomada dentro da sua casa. Disse o Senhor: entre no teu quarto, feche a porta e ore. Eis aí como você recarrega as baterias no seu lar. Quando você coloca no seu som, no seu celularzinho, coloca ali, ligado, por exemplo, nas ministrações do pastor Elias Rios. Oh, glórias! Coloca no playlist. São mais de 1000 mensagens, de aproximadamente 30 minutos cada uma. Mais de 30 minutos. Serão aproximadamente 500 horas, amados. 1000 mensagens, 30 minutos, dividido pela metade, 500 horas, dividido por 24, 20 dias de mensagens, sem parar, uma atrás da outra. Ouvindo as minhas mensagens, dadas pelo Senhor, uma atrás da outra. Deus do céu, é bênção. Sem contar os minutos vivos, que são de 5 minutos, mais quase 1000. E outras mensagens mais. Irmãos, nós temos as fontes. Esse exemplo é apenas o meu. E tantos outros pastores que são dignos, que você pode ouvir as mensagens. Mas também o que tem de falso profeta, cuidado. Só a misericórdia de Deus, porque senão você erra o caminho. Ao invés de andar no caminho, você deixa de andar no caminho. Mas as mensagens que nós ali temos, pode confiar, porque elas vêm do coração de Deus para as nossas vidas. E a pastora faz uma referência a não fazermos talvez um playlist de 20 dias, mas reserve tempo para você ouvir as nossas ministrações, pelo menos 30 minutos por dia. Todo dia ouça uma, apenas 30 minutos, 35 minutos, antes do trabalho. São 1030 dias, se você ouvir uma a cada dia. Mais de 3 anos, ouvindo uma por dia. E quando chegar no final dos 3 anos, até mais 3 anos pela frente, porque eu não pretendo morrer nos próximos 3 anos. Em média, nós temos 100 mensagens por ano, teremos mais 300 mensagens, que dá mais um ano pela frente. E aí vai. E assim vai. Mensagem nova pelo resto da vida. A palavra é velha, porque a palavra é a mesma. Mas é o Espírito Santo que renova esta palavra dentro do nosso coração. Não vais ouvir novidade, mas o Espírito Santo renova dia após dia. Ô glórias! E para que você que está me ouvindo, nosso canal no YouTube, youtube.com/Missão Vivos. É só acessar. São muitas horas só em nosso canal. E se você colocar numa playlist de louvores, você passa a semana toda ouvindo louvores, porque hoje a internet nos dá essas facilidades. Amém? Oh, glórias! Muito bem, versículo 28, diz a palavra: e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Oh, glórias! Quem falou que você não teria adversários sobre a face da terra? Quem falou para você que não terias adversários sobre a face da terra? Quem te falou isso? Os falsos profetas das mensagens de só vitórias. Só vitórias? Só prosperidade, só prosperidade? Estes, o apóstolo Paulo, ele diz, versículo 28, início: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Oh, glórias! Quando nós andamos no caminho do Senhor, andar no caminho de Deus é uma necessidade. E quando nós andamos por esse caminho, certamente teremos adversários. Pessoas que hão de apontar para você. Amigos que não são teus amigos, que querem desviá-los
do caminho do Senhor. Pessoas que vão falar contra a tua fé, que hão de apontar para a tua vida, que hão de ministrar palavras ruins sobre a tua existência. Mas nós não podemos nos deixar abater, porque o Senhor já nos avisou que assim seria. Quando nós andamos com Deus, quando estamos no caminho do Senhor, certamente as dificuldades hão de surgir, os problemas hão de aparecer, mas somos revestidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo do Senhor há de falar ao nosso coração, Ele há de envolver a nossa vida, Ele há de tomar a nossa existência, Ele há de nos fortalecer, Ele há de nos dar pés firmes, pés firmes. Estaremos calçados com botas que te permitem pisar sobre as pedras sem que teus pés sejam machucados. Oh, glórias! Ou seja, a palavra de Deus, ela fortalece os nossos passos. A palavra de Deus, ela fortalece os nossos passos. E quando assim agimos, nós seremos corajosos e testemunharemos da nossa fé, do nosso amado Jesus, sem timidez, àqueles que são nossos próximos, aos nossos familiares e até àqueles que falam da nossa fé. Nós vamos testemunhar. Se você não tiver a oportunidade de usar a tua boca para com tua língua falar de Cristo, use as tuas atitudes, porque as atitudes falam muito. As atitudes falam muito. Seja firme, seja firme. Tenha certeza do teu posicionamento com Cristo. Seja corajoso. Ande corajosamente na presença do Todo-Poderoso. Tenhas coragem de mostrar a tua posição, o teu posicionamento com Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, leva-nos a demonstrar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E é esta a recomendação que o apóstolo Paulo estava passando à igreja de Filipos. Era isso que Paulo estava ensinando àquela igreja. Olha, fiquem firmes. Fiquem firmes. Tenham plena convicção da salvação de Cristo Jesus. Sejam corajosos, não se abatam, não ande por caminhos ruins, mas olhe para o caminho, ande no caminho, ande com Deus. E certamente veremos a glória do Todo-Poderoso e teremos uma vida vitoriosa. Não a vida de só vitórias, só vitórias, só vitórias, porque isso aí é fake. Mas uma vida vitoriosa, firmada, lavada no sangue de Cristo, alicerçado no Senhor, homens e mulheres fortes, que não se deixam intimidar, mas que testemunham de Cristo Jesus, onde quer que estejam. Amém? Ande com Cristo, ande no caminho do Senhor, e o Eterno moverá poderosamente na tua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá, fará em nós morada, e seremos suas testemunhas, onde quer que Ele nos enviar. Amém? Oh, glórias! Que essa mensagem fique gravada no nosso coração, para que tenhamos atitudes verdadeiras, cheias de amor, para com aquele que nos amou com todas as forças, a ponto de derramar seu sangue na cruz. Vamos orar. Amado Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar com a gente, Pai. Nos dá instrução, meu Deus, um ensinamento, Pai eterno, para que os nossos passos sobre a face da terra sejam firmes, que andemos, ó Deus, no Teu caminho, que andemos contigo, Senhor. Ó Deus, abençoe cada um desses que estão ouvindo esta palavra, que onde ouvir, que essa palavra seja um diferencial na vida dessas pessoas, que haja um antes e um pós, e que possam olhar para Ti e buscar firmar-se na Tua palavra. Ó Deus, eu quero declarar sobre estes toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
Mensagem 1033.